Olá pessoal, Agostinho Brito da UFRN para uma videoaula de processamento digital de imagens. Essa videoaula a gente vai tratar um pouquinho sobre segmentação, mas é um algoritmo de segmentação específico, né, para a gente ter noção de como é que a coisa funciona, para fazer o que se chama de aglomeração de regiões. Existem algumas formas de você segmentar a imagem. Você pode segmentar a imagem procurando linhas, né? Procurando figuras geométricas específicas, como retas, como círculos ou coisas assim. Mas também você pode segmentar a imagem ou separá-la em suas partes constituintes de acordo com regiões que ela possua. A segmentação, ela normalmente, com base em regiões, ela é feita por algoritmos de limerização, como threshold. Mas a gente vai ver um algoritmo bem legal chamado de caminhos. Ele não é aplicável somente à segmentação de imagens, ele é aplicado a várias coisas. Ele, na verdade, é um algoritmo de agrupamento. Dado que você fornece um grupo de elementos no espaço n-dimensional, ele vai agrupar esses dados de acordo com a quantidade de regiões ou com a quantidade de grupos que você deseja. Tem lá a sua utilidade, né? E no finalzinho aqui dessa aula a gente vai mostrar uma utilidade bem legal para trabalhar com algoritmo de agrupamento de região envolvendo justamente processamento digital de imagens. Mas antes vamos dar uma olhada no algoritmo e o que é que ele faz, né? O que é o algoritmo do caminhos, o algoritmo das camélias? É um algoritmo iterativo, né? Ele fica varrendo, né, o seu conjunto de dados e ele classifica um conjunto de vetores que você fornece para ele em K classes, por isso que o nome que se dá de caminhos. E a classificação normalmente é feita com base na distância do vetor que você quer classificar ao centro do grupo. Você define esse conjunto de grupos ou conjunto de classes e o algoritmo Caminhos ele vai iterativamente tentar descobrir quais são os melhores centros que vão representar aquele conjunto de forma a separá-los. O que é que o algoritmo faz? Ele vai tentar minimizar a soma de todas as distâncias euclidianas de cada vetor ao seu centro. Ele vai procurar colocar os centros em locais específicos nessa amostra, de forma que cada grupo, cada centro vai manter uma espécie de região ali meio compactada, de maneira que você pegar cada um dos vetores, somar com as distâncias para os seus centros, né, ou descobrir distância para o seu centro respectivo, ou centro mais próximo, e somar todas essas distâncias, o algoritmo vai tentar minimizar essa informação. Então, o que se sabe, né, do algoritmo é que, a priori, nenhum vetor pertence a uma classe específica. Você não sabe nem ao certo onde estão essas classes. E o algoritmo visa descobrir. Então, vamos pegar um exemplo, né, de como o algoritmo funcionaria para um conjunto de dados bem conhecido da literatura de classificação de dados, que é um dataset chamado de IRIS. Existe um dataset, se você procurar aí no Google, acha rapidinho, chama Iris Dataset e ele contém informações de três tipos de flores: Iris virgínica, Iris setosa e Iris versicolor. Essas três plantas, né, elas têm características diferentes e elas têm podem ser diferenciadas ou distintas uma da outra utilizando informações sobre suas pétalas. Ah, Aqui tem um plot do dataset para os três tipos de plantas, que é a íris setosa, a íris versicolor e a íris virgínica, né? Elas três estão aqui, eu não lembro exatamente qual das três é qual, mas cada cor define uma plantinha separada. Na horizontal, você tem a largura da pétala que a florzinha possui, e na vertical você tem a sua altura. Perceba que esse grupo aqui, salvo engano, é a íris setosa, ela é bem separada, né, dos outros. Esses aqui tem uma pequena miscigenação aqui no meio, mas em linhas gerais, né, elas são bem separáveis uma da outra se você usar uma combinação de largura versus altura da pétala. Mas se você não soubesse quem é quem e quisesse que o Caminhos fizesse isso para você, o que é que ele buscaria realizar? Primeiro,
eu olho para um conjunto como esse, onde nenhuma das amostras é rotulada, e eu vou pedir ao Caminhs para ele descobrir para mim 3 centros que, dado que eu tenho os centros, que é as posições de onde estão os melhores representantes da classe, eu vou procurar cada um desses vetores que estão aqui e vou procurar nesses 3 centros qual é o mais próximo de mim, qual é o mais próximo daquele vetor. O centro mais próximo daquele vetor, eu vou classificar a amostra que eu peguei como sendo pertencente à classe equivalente àquele centro. Então, por exemplo, numa situação como essa, o Caminhs poderia gerar para mim 3 centros. Esse centro aqui relacionado esse conjunto de amostras, esse outro centro relacionado com esse outro conjunto de amostras, né, que estão por aqui assim, e um outro centro relacionado com esse conjunto de amostras aqui de cima. Esses centros, eles estão organizados, ou eles estão definidos de acordo normalmente com a distância euclidiana. Então você vai pegar todas as amostras que estão perto daquele centro, que pertencem ao centro. O centro de massa da amostra é a posição onde o centro fica. Então, por exemplo, nessa situação aqui dessas 3 plantas que eu não conhecia, se eu fosse classificá-las, eu obteria essa classificação aí. Com base na distância euclidiana e nos supostos centros que o Caminhs me retornou, eu teria essa informação de que essa classe estaria dentro dessa região. Aqui seria a distância, né, para os mais próximos. Se eu pegar esse ponto, essa cruzinha azul aqui, ela está mais próximo desse centro azul do que do centro verde. Mas essa outra plantinha, que teria sido classificada, né, como sendo associada à íris, né, desse conjunto verdinho, ele seria classificada incorretamente. Mas isso faz parte do algoritmo, né? A priori você não sabe quem pertence a que classe e na verdade você não teria nem como dizer que elas já estariam pré-classificadas. Aqui é mais para a gente ter uma noção de como é que o algoritmo funcionaria, como é que ele se sairia para classificar essas plantas, essas 3 espécies de plantas. Mas na prática, como é que o algoritmo vai operar? Ele vai operar assim. Você vai ter lá um conjunto de dados no espaço, né, no espaço n-dimensional. Aqui eu tenho esse conjunto de dados no espaço bidimensional. E o que é que o algoritmo vai te fornecer? Você vai dizer quantos centros você quer. Por exemplo, para esse conjunto de dados aqui, eu forneci 5 centros. Eu quero que você classifique para mim, Caminhs, essa amostra, ou você rotule a amostra, ou você segmente o grupo utilizando 5 centros. Mas esses 5 centros que aparecem aqui são 5 centros que são bem definidos. Eu olhando a amostra, eu já sabia que ela tinha 5 centros. Não sabia exatamente onde eram. Então, essas bolinhas vermelhas que aparecem aqui são centros que os Caminhs vai me fornecer. Então, essa é a ideia do algoritmo. E como é que ele opera? Como é que ele calcula os centros para você? Ele faz assim, primeira coisa, você vai escolher um número de classes para o seu vetor de características. Os seus vetores, eles têm N características. Por exemplo, esse vetor daqui ele tem 2 características, que é a característica x e a característica y. Mas você pode ter mais do que 2 características. E você tem x e vetores. Nessa amostra, por exemplo, aqui eu tenho cerca de 2.500 amostras. Foi o que eu usei para gerar esse conjuntinho de dados, né, sintético que nós temos aqui. Tenho 2.500 amostras, então é a quantidade de amostras que eu tenho. E para esse conjunto de amostras eu quero representá-los, né, para as suas N características, que no caso ali são 2. Então, primeira coisa, eu tenho um conjunto de classes que são K-classes e eu vou escolher aleatoriamente M centros como aproximação inicial. Que valor normalmente a gente escolhe para esses centros? É muito desamarrado essa solução. Uma das formas, por exemplo, é você amostrar aleatoriamente esses centros do seu conjunto de dados. Se você tem, por exemplo, como no caso aqui, 5 centros, é a quantidade de centros que você deseja, você sorteia 5 elementos dessa amostra e utiliza esses elementos como aproximação inicial para o Caminhs. E o Caminhs vai começar a trabalhar a partir daí. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um dos centros que você escolheu, cada um dos 5 centros, e classificar cada amostra com base na distância para o seu centro mais próximo.
E vai fazer isso com base no classificador de distância mínima. Pode ser distância euclidiana ou algum outro tipo de distância que você tem interesse em usar. Depois que você fez essa classificação, cada uma das suas amostras vai estar rotulada, ou deverá estar rotulada, de acordo com o centro mais próximo que ele ficou. Se você tem 5 amostras e 5 centros e uma amostra bem aqui, esse centro está mais próximo da região 1, né, do centro 1. Então ele será classificado como sendo pertencente ao centro 1. O que é que tu vai fazer agora no algoritmo? Você vai pegar todos os camaradas que foram classificados como sendo pertencentes ao centro 1 e calcula a média da amostra, a média de todos que estavam associados ao centro 1. Faz a mesma coisa para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, para todas as amostras que você tem. Depois que você fizer essa classificação, esse cálculo da média novamente, o que é que vai se perceber? É que os centros eles vão caminhar, eles mudam de lugar. Quando eles mudarem de lugar, por exemplo, né, numa amostra como essa daqui, você teria um centro nessa posição, um nessa outra e um nessa outra aqui. Se tivesse 5 centros diferentes, mais ou menos alinhados aqui em uma região, depois que você fizesse o caminho pela primeira iteração, ele encontraria vários centros diferentes dessas posições iniciais. Então, os centros caminham. E você vai fazer agora um cálculo das novas médias que você tinha com base nas novas classificações que você fizer para esses centros que você encontrou. Então, você vai reclassificar as amostras que você tem com base nos novos centros. Se porventura as novas médias são consistentes, ou seja, você tem lá um grupo de amostras e essas médias, comparado com as médias anteriores, elas praticamente não mudaram, elas mudaram muito pouco de posição. Se porventura ela mudou muito pouco, que é o que a gente chama de consistente, você para o algoritmo. Caso contrário, você reclassifica cada amostra e depois recalcula a média e fica rodando esse processo até que o algoritmo estabilize. Quais são os critérios de parada do Camins? Ou esse processo de consistência, você chegou num arranjo de médias, onde as médias não caminham mais, ou então você atingiu um número máximo de iterações. Quando você atinge um número máximo de iterações, você para o algoritmo, ou quando você atingiu um critério de consistência, por exemplo, um erro mínimo entre a média anterior e a média seguinte, aí você para o algoritmo também. Esse algoritmo do Camins é um algoritmo totalmente, né, estatístico, ele não é um algoritmo determinístico. Se você executar o Camins várias vezes, né, dependendo do valor inicial que você escolheu para a média, ele pode levar a soluções diferentes, a centros diferentes. Não significa que os centros estejam errados, eles apenas estão ligeiramente deslocados de um local para outro e chegaram num ponto de estabilização, que para aquela execução do Camins, ele não consegue caminhar para uma outra solução melhor do que aquela que ele já tinha. Então, o que é comum você fazer com o Camins? Normalmente você não executa o algoritmo uma única vez. Você executa o algoritmo algumas vezes. E para cada vez que você executa, você vai encontrar um conjunto de centros. E o que é que você busca com Camins? Uma possível escolha para a melhor execução do Camins é você verificar qual foi a execução do Camins que gerou a melhor compactação de dados. O que seria essa melhor compactação? Se você pegar os seus centros e calcular as distâncias que cada um dos pontos, dos vetores pertencentes ao seu centro tem e somar todas elas, você vai encontrar o menor somatório possível. Então, essa é um critério de uso do Camins, né, de como é que o Camins funciona. Então, essa é a estratégia do algoritmo. Pegar o conjunto de dados, sortear alguns pontos, né, aqui nessa amostra, para a quantidade de centros que você quer, realizar um processo iterativo de cálculo de distância para os centros mais próximos, rotulação, recálculo de média e esse processo feito de forma iterativa até que a coisa estabilize. Mas onde é que isso pode ser aplicado em processamento de imagens? A gente vai aplicar isso daqui para fazer separação, segmentação. Por exemplo, essa figura aqui. Essa é uma figura que ela é colorida, né? Uma figura colorida. E a gente realizou o Camins para essa figura para um conjunto de 8 centros
e uma rodada do caminho só, com um total de 1000 iterações. Então foi o meu critério de parada. Eu nem verifiquei erro, só rodei a quantidade de iterações, 1000 iterações, e disse para essa figura, realize a execução do caminho para apenas 8 centros. O que são esses 8 centros? Ou como é que eu vou executar essa segmentação? Como é o meu vetor de características que eu vou fornecer o caminhos? Meu vetor de características é um vetor X onde eu tenho apenas 3 informações, R, G e B de cada pixel. Então eu vou montar um conjunto de amostras que vão ser formados por todos os pontos da imagem. Você pode fazer uma amostragem também para ficar um pouco mais rápido o caminhos. Mas eu utilizei aqui o caminhos de todos os pontos. Essa imagem aqui ela tem, salvo engano, 800 por 600 pontos, ou 640 por 480. Então a quantidade de amostras que foram fornecidas ao caminhos foi a multiplicação da largura versus a altura. Cada amostra tem RG e B. Então o que é que o caminhos vai gerar para mim? Ele vai gerar um conjunto de 8 centros, ou melhor, de 8 cores, 8 combinações de RG e B, que melhor aproximem as cores ou todas as cores que tem nessa figura daqui. Então, os centros vão me dar as melhores combinações de cores. Então, se a gente pegar essa figura, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Vamos ver como é que essa figura fica. No seu histograma tridimensional. Isso aqui é um histograma da figura de como é a distribuição dos pontos no espaço RGB. Aqui eu tenho os valores das coordenadas R, G e B. E o que é que o caminhos vai fazer? Cada bolinha dessa que você está vendo aí, a quantidade de ocorrências, o tamanho da bolinha, né, o tamanho dessa figurinha, ela determina a quantidade de ocorrências de cores em determinados locais aí desse espaço RGB. E o que é que você verifica? Você tem algumas cores aqui no azul, ó, tem bastante cor aqui na região dos amarelos e vermelhos, um pouquinho de cor aqui nos brancos, né, a cor aqui do prato, e um pouquinho de verde aqui, uma coisinha meio esverdeada, vem aqui desse sushi, né, que está representado aqui na cena. O que é que o Caminhos vai fazer? Ele vai procurar distribuir aqui nesse espaço, né, nesse espaço RGB, alguns centros de forma que contemplem da melhor maneira possível o arranjo, a distribuição dessas cores no espaço RGB. Então é isso que o Caminhos vai fazer. E aqui você tem as amostras, os rótulos das amostras dos centros que foram distribuídos para as várias cores. Perceba, essas regiões mais escuras aqui, ó, elas estão com um rótulo. Aqui também estão com o mesmo rótulo. Só lembrar que eu só tenho aqui 8 cores, né, 8 centros diferentes. E eu posso ter aqui uma separação bem nítida das cores de acordo com os grupos que elas possuem, em que elas estão. Na imagem do rótulo você não consegue perceber bem, mas veja essa imagem daqui da direita. Como é que ela foi gerada, essa imagem a parte da direita aqui embaixo? Eu peguei cada um dos pontinhos dessa imagem aqui de cima, cada um dos pixels, peguei o seu valor RGB e procurei qual era o centro mais próximo do que ele estava. E substituí a cor do ponto pela cor do centro que foi determinado, do centro mais próximo. E eu encontro essa figura aqui de baixo. Se você perceber, ela é uma aproximação bem grosseira da imagem de cima com relação à quantidade de cores que ela possui. Mas mesmo assim, ela mantém aquela mesma quantidade de cores que você tem, né? ou alguma aparência com a quantidade de cores que você tem aqui em cima. Mas veja, essa imagem ela só tem 8 cores, então não é uma representação muito boa da imagem de cima, porque eu só tenho 8 centros escolhidos para o Caminhos. Mas a gente fez aqui uma implementação que eu rodei o algoritmo do Camédia com mais centros. E olha como eles ficam. Com 2 centros, com 4. Deixa eu colocar assim, que vai ficar um pouquinho melhor da gente perceber.
com 2 centros. Eu só tenho duas cores na imagem. Com 4 centros. Aqui você já percebe, né, as cores um pouquinho mais separadas. Ali só tem duas cores, né, preto e branco, ou RG, melhor, é preto e branco, né, só tem aqui um cinza e um meio amarronzado. Com 8 cores, um resultado parecido com aquele que eu tinha feito. Veja, foi um resultado diferente desse outro daqui. Nessa execução, ele encontrou um grupo de centros diferente desse grupo de centros aqui de baixo. Perceba que no sushi, ó, essa região aqui foi encontrada como um amarelinho, laranjinha. Nessa execução aqui de baixo já ficou um pouco mais azulado. Com 16 centros, já consegue encontrar uma solução um pouco melhor. E para 32 centros. Aqui eu tenho 32 cores representando aquelas, né, todas aquela quantidade de ocorrência que a gente tinha lá na outra imagem do sushi. Então, essa é uma forma de você segmentar. Eu estou separando, estou agrupando os pixelzinhos das minhas regiões de acordo com cores que eu tenha. Então, estou diminuindo, fazendo uma quantização vetorial, e depois que essas coisas estão separadas, eu posso fazer o que para terminar o processo de agrupamento? Eu posso utilizar vários, por exemplo, um fluid fill para separar cada uma das regiões que tem aqui. Mas em que exatamente, né, essa separação, esse agrupamento que a gente está fazendo, essa separação de regiões, essa aglomeração, ela vai me ajudar ou vai ter alguma utilidade em processamento de imagem além de reduzir cores? Isso tem lá a sua utilidade. Eu vou mostrar para vocês um software bem legal chamado de Inkscape. Claro que ele não executa o caminhos, né? Ele deve executar um outro algoritmo para fazer o que eu vou fazer agora, mas a gente vai mostrar uma utilidade bem legal desse tipo de algoritmo de segmentação, de separação ou de quantização vetorial. Uma das coisas que às vezes você precisa fazer é o que se chama de vetorização da imagem. Essa imagem que você está vendo é uma imagem bitmap, ela é uma foto mesmo. Mas e se você quisesse criar uma versão tipo um cartoon dessa figura, dessa imagem, para levar isso para um desenho, colocar isso numa ilustração de grande tamanho, que se você fizer uma ampliação dessa foto, você perde detalhe. Mas você quer que a foto seja tratada na forma de um cartoon. Então, o Inkscape, que é um software livre bem legal, ele tem uma ferramenta chamada de traçado de bitmap, que ela permite converter a imagem bitmap, que é uma matriz, em uma representação vetorial. Não é uma conversão direta. Ele faz uma quantização vetorial, ele quantiza, ele reduz a quantidade de cores que a imagem tem, e depois, para cada região que ele obteve, ele sai traçando o contorno da região e gera para mim uma versão poligonal das regiões de forma aproximada para essa figura. Por exemplo, nessa experiência que a gente vai fazer aqui, eu vou quantizar a minha região em 8 cores. Olha o que o algoritmo fez aqui no meu processo. Eu gerei uma versão da imagem com apenas 8 cores. Perceba que o resultado foi bem parecido com aquele resultado que nós criamos aqui, ó. Foi um resultadozinho bem parecido com aquele que nós preparamos. E com base nessa figura da direita, olha o que ele preparou para mim. Eu tenho aqui uma versão onde todas a minha imagem, deixa eu separar aqui. Ela é formada por um grupo de vetores, ó. Cada uma dessas regiões, ela é editável. Então isso para mim é importante, é interessante, porque agora eu tenho uma maneira de editar a minha figura e levar isso para um programa de computador que lide com os pedaços, as regiões que estão sendo separadas de maneira independente. Então aqui, ó, tem os grupos que essa ferramenta criou para mim, para eu poder fazer o processo de edição totalmente vetorial. Mas isso só foi possível porque antes de fazer a busca pelas
os contornos, eu primeiro fiz a quantização vetorial. Se eu tentasse fazer esse mesmo algoritmo aqui com todas as cores que ele possuía, seria praticamente uma regiãozinha para cada pixel, que seria algo totalmente improdutivo aqui para o nosso caso. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo das camédias, né? Você poder fazer a separação da sua amostra em grupos, né, em grupos que você tem aí pré-determinados. No caso de processamento de imagem, ele é utilizado para você reduzir a quantidade de cores que a imagem possua, para fazer algum outro tipo de processo, né, um processo posterior. E ele pode ser usado para muitas outras coisas, para classificação de dados, para rotulação de grupos desconhecidos. E essa é a finalidade do Caminhos, né? Pelo menos para o nosso caso aqui, ele serviu para fazer uma quantização vetorial, uma redução de cores bem legal para a gente fazer uma aplicação em processamento digital de imagens, beleza? Então é isso, gente. Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí o aprendizado sobre o algoritmo do Caminhos e a gente se encontra em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre Caminhos aqui no canal. Até lá!